Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos estarmos aqui na casa do nosso Deus para juntos prestarmos um segundo de louvor e adoração ao nosso Deus, de gratidão por mais um ano de existência aqui da nossa igreja, aqui na IPJ Jardim número 2, né? Vamos estar agradecendo ao Senhor por mais um ano. Vamos estar agora orando ao Senhor. Eu convido a Marielle que esteja levando Deus na oração, Marielle. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, na tua casa, unidos com nossos irmãos, comunhão, ó Deus. Nós queremos agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Deus. Em especial, nós queremos agradecer por mais um ano da nossa igreja, Pai. O Senhor tem nos abençoado a cada ano que passa, Deus. O Senhor tem estado à frente de tudo, Pai. Mesmo diante de tantas dificuldades, ó Deus, o Senhor tem estado ao nosso lado, Pai, mostrando como é bom seguir o teu caminho, como é bom estar na tua casa, como é bom estar junto com nossos irmãos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Também, ó Pai, peço perdão do ano passado, dos nossos pecados. E até esses pensamentos ruins que às vezes passam pelas nossas mentes, o Senhor venha nos purificar a cada dia. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103, versículos 1 e 2. Eu convido que todos estejam lendo. Vamos todos lermos juntos, né, numa só voz, esses dois versículos. Salmo 103, versos 1 e 2. A misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo, né, mostrando a Ele toda a nossa gratidão por tudo que Ele nos fez, né, não esquecendo de nenhum só dos seus benefícios, né, de tantas bênçãos que já recebemos no passado, bênçãos que recebemos no dia de hoje, e com certeza Deus continuará nos abençoando. Vamos colocar em pé, os irmãos, aqueles que sentirem o desejo de se colocar em pé, puderem se colocar em pé, para louvarmos ao Senhor, e aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas podem estar depositando no gasofilácio. Renovar
Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E louvar, e louvar. Seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E louvar, e louvar. Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Meu coração eu quero Deus.
o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência, me donar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na casa, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por tanto amor, ó Deus, que o Senhor tem dado a nós, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Te agradecemos pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, Pai, e que estamos, ó Pai, completando mais um ano de vida, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, a fé de cada um. Sim. Abençoe a vida, a família de cada um aqui presente, ó Pai. Que possamos, ó Pai, sempre andar nos teus santos caminhos, ó Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, quando estivermos fracos, ó Deus. Pois só tu, ó Pai, é nosso ajudador Jesus. Ó Pai amado santo, também te agradeço, ó Deus, pelos bênçãos colocados aqui, Senhor. Que seja usado, ó Pai, com sabedoria em teu caso, Senhor. Que o Senhor oriente, ó Pai, cada um, Senhor, que faça o melhor desse dinheiro, Senhor. Te agradeço também, ó Pai, pelo pão que nos tem dado a cada dia, Senhor, e que nada nos tem deixado faltar, Pai. Também te peço, ó Deus, que o órgão do nosso pastor, Pai, que logo mais tarde, que seja, Pai, inspirado pelo teu Filho, Espírito Santo, Senhor, que ele venha falar, Senhor, venha, Pai, preencher o nosso ser, Senhor, o nosso coração, Pai.
e que possamos, ó Pai, colocar em prática em cada dia, ó Pai, os teus ensinamentos, ó Deus. É tudo, Pai, através de Deus, em teu nome, nós vamos teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar. Nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa. Vamos estar confessando ao Senhor os nossos pecados e também colocando a nossa igreja também em oração. Vamos estar orando para que Deus fortaleça cada dia mais a nossa igreja, fortaleça cada um de nós. Vamos estar orando pelo nosso país, por essa pandemia. Os irmãos estejam então colocando os seus pedidos de oração, os enfermos. Vamos estar orando ao Senhor. Depois, alguns instantes em silêncio, eu estarei pedindo para o irmão estar elevando a Deus uma oração ao vivo. Convidei Diana Oliveira que esteja levando a Deus uma oração. Senhor, louvado seja, Senhor, o santo nome, Pai. Nós ao Senhor aqui, Pai, com todo o louvor e toda a nossa devoção. Agradeço, Senhor Deus, por receber estar aqui na tua casa, Senhor Deus. Na tua presença, Pai, com os irmãos, Senhor Deus. Para juntos, Senhor Deus, nós louvarmos, Senhor Deus, por sermos o teu santo e bendito nome, Pai. Pois só tu existe. Te agradeço também, por cada irmão que presente, cada família que também, Senhor Deus, abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco, Pai. Tu sabes o motivo, Pai, que eu consegui estar aqui, Pai. Que o Senhor possa estar ao lado de cada um, Senhor Deus. Se estiverem enfermos, que o Senhor possa estar curando, Pai. Se for para ser de pé, Senhor, que tu possa estar fortalecendo, Senhor. Senhor Deus, abençoa, Senhor, por todo o teu povo espalhado pelo mundo, Senhor Deus, pela face da terra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa nação, Senhor Deus, que passa por problemas, dificuldades, Pai, do Estado, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, os enfermos, Pai, são tantos enfermos, Pai, que o Senhor possa estar ao lado de cada um, Senhor Deus, curando, Senhor, as existências, conforme a tua vontade, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelos filhos que a nossa igreja está completando, Pai. Que ela seja uma bênção de Deus, Pai, na nossa casa, na nossa igreja. Fortalece, Senhor Deus, unifica, Senhor Deus. Senhor, abençoa o pastor, Senhor Deus, palavra, Senhor Deus. Que a palavra venha de encontro às nossas necessidades, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, precisamos muito, Senhor Deus, do que tu faz. Sem ti nós nada somos, ó Pai Santo. Carecemos cada dia, Senhor Deus, que somos espiritual, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Fortalece cada um de nós, ó Pai. Fica, Senhor. Essa
Isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Quinta-feira, às 19h30, nós temos Encontro com Deus, né? Um momento em que nós estamos lendo os evangelhos, né? O Evangelho de Mateus, a gente vem aqui para ler. Nós vamos ler a palavra e orar. Está sendo muito bom, irmãos. Venham participar, os irmãos que puderem, venham participar quinta-feira, às 19h30. E no domingo, às 9h30 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical nos canais do YouTube e do Face, às 9h30. O conjunto Shalom agora estará louvando ao Senhor. Toma o meu
Quero pra sempre servir-te por onde for. Convido as crianças que venham aqui à frente. A professora, que hoje estará com elas. Eu convido a dona Iracema, que esteja orando pelas crianças. Dona Iracema, a Marielle também estará dando aula para as crianças. Prestando atenção, né, em todas as coisas que estão acontecendo aqui. Um dos cânticos que nós cantamos falou adorador do DNA. No fundo, o que é o DNA? Faz parte da gente. E muitas vezes a gente fala, canta, né, adora diante de Deus, a gente não percebe a profundidade do que a gente está dizendo. Muito grande, porque se está no nosso DNA, nesse sangue de adorador, há uma motivação especial para isso, né? Uma motivação é diferente da motivação que nós fazemos lá fora quando nós cantamos, é outro tipo de motivação. Adorar a Deus é especial demais. Essa música que nós ouvimos, do Shalom, uma das partes fala do coração impuro que nós temos. Isso também é muito forte. É porque a gente se apresenta aqui diante de Deus, a gente sabe das imperfeições que nós temos, mas mesmo assim Ele nos recebe e nos usa também. Então ter um Deus como é o nosso Deus é algo muito especial. Nós não podemos abrir nunca a mão, né, desse Deus tão maravilhoso que nós temos. Vamos nessa noite ler a palavra de Deus. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Nós estamos na casa de Deus,
talvez a gente fale alguma coisa, as pessoas não entendem. Fique à vontade. Se você quer ficar em pé, fique. Se você quer ficar sentado, fique. Se você quer dar glória a Deus aqui, também faça isso. Porque Deus é maravilhoso, não importa como você está. Deus quer que você se sinta bem aqui. Seja lá, sempre mais à vontade, fica em pé, fique. Ninguém vai proibir. Às vezes uma fala do pastor dá a impressão que é proibição. Não. Algumas coisas que a gente fala são ensinamentos. Mas vocês têm que sentir a vontade. E ninguém pode condenar ninguém aqui pela maneira que ele vai se colocar dentro de Deus. Seja lá de pé, né? Sentado, ajoelhado, glorifique o nome de Deus, exalte, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para isso. 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 nós vamos fazer ele completo, que são 18 versículos. Nós vamos fazer a leitura completa. 2 Coríntios, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do teu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória
em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vou pedir que vocês fiquem uns minutos em oração silenciosa. Eu vou um pouquinho sair, eu preciso me recompor. Já volto, fiquem em oração, só um minutinho. Ó Deus maravilhoso, em cuja presença nos encontramos, numa noite tão gostosa e especial como esta, Senhor. Que a Tua palavra nos fala, nos inspira e também mexe com o nosso coração, com o nosso interior. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para colocar as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Ó Pai, trabalha em nosso coraçãozinho tão pecaminoso, falho, pequenininho que nós somos diante de uma grandeza tão enorme que é a Tua, Senhor. Nós não temos condições de parar diante da Tua presença, diante de um poder tão imenso como o Teu, Senhor. Ó Deus, unge os nossos corações, trabalha nesses corações, Senhor, para que de pedra se transforme, Senhor, em carne, amolecendo o nosso ser, porque nós somos tão duros. E precisamos, Senhor, que o Senhor mexa conosco, nos ajude, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem dias, e dias, o Senhor tem que mexer, com a gente, a palavra também, que é tão rica e eficaz. E nós vemos aqui nesse texto, Paulo ele trabalha um pouco, 2 cartas, trabalhado com a igreja de Corinto, e ele trabalhava muito com essa igreja, e a recomendação que ele faz para essa igreja são bastantes. Alguns dizem que eles eram complicados, outros dizem que era o tamanho do amor dele que a recomendação era maior. Então vamos deixar a especulação, e pensar que o apóstolo Paulo, tudo que ele fazia para as igrejas, que ele trabalhou, que ele passou lá como missionário, foi com amor. Ele não queria, e ele coloca isso em vários textos e cartas que ele escreve, que ele estava seguro em Deus. E é uma das coisas justamente que nós precisamos como servos de Deus, como igreja, é não pensar que nós estamos fazendo, mas é Cristo que faz, não é Deus. Hoje eu coloquei uma coisa assim que veio no coração, uma coisa que eu li. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. É diferente, porque quando Deus está junto no serviço é diferente do que a gente só trabalhar. Já pensou, a gente vai trabalhar para alguém e o nosso chefe está trabalhando junto com a gente? Fala que honra, O nosso chefe de trabalho é justamente o que Deus faz conosco, a gente não percebe isso. Que no nosso trabalho Ele quer também colocar o Espírito Santo junto para nos ajudar, para guardar, para dar força. Porque o que nós mais falhamos na nossa caminhada é a falta de força. Todo momento a gente esmorece. Nossa capacidade, as nossas fraquezas, seja lá por que motivo for, problema psicológico, um monte de coisas que acontecem na nossa vida, financeiro, espiritual também. Eu acho que o maior deles é o problema espiritual,
que nós temos na nossa caminhada, e nós temos que acreditar. Ele fala justamente isso: olha, não preciso falar coisas boas a respeito de vós, porque a vida de vocês já reflete aquilo que eu tenho feito para vocês, com vocês já estão refletindo o que vocês estão aprendendo através de mim. Olha só que interessante, porque naquela época existia, igual nós utilizamos hoje, uma carta de referência. Vai falar para alguém, né, arrumar emprego para um de vocês, se a gente já conhece, você já escreve uma carta lá: olha, aceita ele, porque ele é uma pessoa boa, joia, trabalhadora, honesta, tal. Essa carta de recomendação ajuda 80% para que a pessoa consiga isso. E já pensou uma carta de recomendação do próprio Cristo, quando ele percebe, né, e vê que a vida nossa está sendo transformada dia a dia com aquilo que nós aprendemos? Quer dizer, já não é uma carta escrita com tinta, como fala o texto. É algo real, que está escrito através das atitudes que nós vamos ter no dia a dia, na nossa caminhada. Olha, não precisa falar que você é servo de Deus. As suas atitudes já estão dizendo que você é. É muito diferente. Alguém dizia assim: olha, sabe por que a igreja ela não tem uma boa aceitação das pessoas lá fora? Porque o que eles dizem não condizem com o que eles fazem. Isso faz com que a igreja não impacte a vida da sociedade. O que nós dizemos não é aquilo que nós demonstramos, aquilo que nós vivemos lá fora. Então, quando as pessoas olham para nós e veem a gente falando desse amor de Cristo, de uma vida santa, que Cristo que regenera os nossos corações, mas não vê nas nossas atitudes nada que demonstre isso, não tem significado nenhum. Vamos pensar, por que alguém viria a ser um crente? Vamos usar a palavra crente ou evangélico, se ele percebe que é a mesma coisa do que ele está fazendo lá, e agora com um peso maior ainda, que tem que seguir certas leis, regras e tradições. E é justamente disso que fala o texto lá. Eles estavam tão acostumados só com leis regendo, que aquilo, a antiga aliança, que fala o texto. A antiga aliança era assim, colocava leis e tinha que seguir uma regra. A nova aliança, quando vem, não precisa ser escrito mais, porque Jesus ele vai transformar o que ele faz na nossa vida. Porque nós vamos fazer uma leitura das leis. Se fala que a gente não pode matar, a gente não pode roubar, o ser humano continua matando e roubando, mesmo que esteja escrito na lei isso. Agora, quando ele é transformado, não precisa falar mais para ele, ele não precisa matar, não precisa roubar. Ele vai fazer isso automaticamente. Percebe que a transformação de Cristo é algo que não precisa escrever na lei, porque ela já está escrita no coração. O que está escrito no coração acontece automático, sem as pessoas ficar ditando regras para nós. E isso é muito difícil de ser entendido, queridos irmãos e irmãs. Porque veja bem, todo momento nós caímos justamente nessa regra. Fala que a letra mata aqui, né? E nós percebemos na nossa caminhada cristã que é justamente isso. Se nós não pegarmos, né, a palavra de Deus e não nos colocarmos diante de Deus para ser transformados dia a dia, nós vamos fazer a leitura. Fala que um véu era posto diante dos olhos deles quando eles faziam a leitura do Antigo Testamento. Liam
mas não percebiam. E geralmente é isso que acontece na nossa caminhada. Nós lemos aqui, mas a gente já lê com uma venda nos olhos, que não chega para nós a mensagem de Jesus. E isso é um costume. Vamos lá, vamos na sinagoga, vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura do profeta Isaías. Abria o rolo, né? Jesus veio, não perceberam Jesus. Eles ficavam perguntando, vem de Belém, vem de Nazaré, da Pane. Porque a gente quer que o que está escrito explique. E não se explica. O Senhor é Espírito. E o que Ele planta no nosso coração, dia a dia, as coisas vão sendo feitas, queridos irmãos. Precisa perguntar, o crente pode fazer isso? Se faz a leitura, Jesus vai mudar o nosso coração, vai converter o nosso coração. Você sabe que não pode fazer aquilo, que aquilo vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Parece que se torna óbvio, não é? Se torna óbvio. A gente faz por amor, não simplesmente porque vamos ler lá, vamos ver se fala alguma coisa a respeito disso. E é interessante que a leitura da palavra de Deus vai justamente para a gente fazer a leitura já com aquilo já em mente, que eu preciso de uma confirmação para os meus atos, o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Sabe o que ele vai enxergar ali? Que ele está certo, porque ele já fez predisposto a enxergar aquilo no texto. Agora, quando for para condenar também, ele vai fazer outra leitura, porque ele já vai procurar um texto. A Bíblia não foi feita para isso. Para a gente achar texto para condenar os outros e achar texto para justificar os nossos erros. Nossa, usa a Bíblia até para justificar o erro, usa. Olha, está escrito aqui. Eles falam, mas não está escrito isso. Eu lembro que uma vez não foi nenhum debate, uma pessoa saiu lá da igreja após alguns meses de ser batizado, né, na nossa igreja lá em Biúna. Daí numa linda tarde, né, de domingo, eles rebatizaram, né, nas águas. Não entenderam que o batismo pode ser com pouca e com muita água, né? Vamos visitar os irmãos, porque daí eles não foram mais, porque aconteceu nada. Agora nós encontramos Deus, né, no mergulho e tal. Porque olha, está escrito, olha só, está afirmando aqui, porque foi sepultado com Cristo, mas esse texto não fala sobre batismo, sobre a forma de batismo. Fala que quando você é batizado, você muda de jeito de ser e você morre o velho homem. E uma nova pessoa surge dali. Então, quando a gente quer ver no texto algo para justificar o nosso entendimento, a gente olha para o texto e vê isso. E sabe o que acontece na transformação da vida? Nada, porque isso não é importante. Qual forma de batismo é a certa? A gente fica tempos, né, debatendo com doutrina, e a gente não quer saber o que Jesus fala para nós, que é o mais importante, que é a mudança de vida. Deus, Ele quer isso de nós, mudança de vida, uma nova criatura. E não o que a letra fala, o que Ele quer ler nas Escrituras. A Bíblia não foi feita para isso. Tirar, né, o véu dos nossos olhos para fazer uma leitura transformadora. Aquela que vem, mexe, impacta. Sabe o que vai acontecer dali para frente? Nós não vamos voltar mais atrás. Quem pôs a mão no arado não olha mais para trás. E a gente não fica empacado no meio do caminho também. E hoje nós teremos aqui, né, um momento maravilhoso, singular, de investidura e ordenação também de oficiais da igreja. É mais um momento para nós reafirmarmos aquilo que lá um dia nós colocamos
no altar de Deus, que era compromisso com Deus, compromisso com a igreja. Investir a nossa vida, os nossos pensamentos com as coisas de Deus. E não olhar para as coisas temporárias, assim como foi lá o brilho no rosto de Moisés. Iluminava quando ele falava com Deus. Daí passava um tempo que acontecia, o brilho sumia, né? Ele só colocava o véu no momento em que descia, que estava forte aquele brilho. Mas depois desvanecia, para que sumia. Mas o brilho que Jesus coloca no nosso coração não some. É isso que fala que é contínuo. Quem olhar para nós vai ter que identificar como seguidor de Cristo. Olha só. As pessoas olham assim, fãs, né? São fãs de alguém. E quando é fã de alguém, o que as pessoas fazem? Começa a agir mais ou menos do jeito dela, veste. Eu lembro do tempo do Michael Jackson, né? Apareceram os covers da vida, né? Se vestia igualzinho e fazia os passos igualzinho lá, né? Percebe que com Jesus é a mesma ideia. Nós olhamos para o Mestre e queremos fazer igual o Mestre. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar o Mestre, essa que é a ideia. Fazer o que ele faz, fazer o que ele fez quando passou aqui. Ele deixou ensinamentos para nós. Agora, se nós não vivemos, nós não nos identificamos, o brilho dele não está na nossa vida, temos que ser mais gratos a Deus, né? Nessa semana a gente conversava com alguns irmãos, a gente falava até essa questão de glorificar a Deus, né? No nosso tempo, nós tradicionais, se alguém gritar que glória a Deus, as pessoas vão estranhar, né? Que não sejam negócios saídos, né, da boca para fora, mas se for uma realidade na vida, faça isso. Nós não podemos, queridos irmãos, né? Falando da liberdade aí, né? Que Deus dá. A liberdade quando é em Cristo nós não podemos, mas nós queremos a liberdade quando é as coisas do mundo. Daí a gente fica à vontade de fazer tudo que as pessoas fazem lá fora, né? Igualzinho. Quando é em relação a Cristo, não. Daí a gente tem vergonha. O que vão pensar de mim? Eu sou um maluco. E sou mesmo, né? Fala assim, nós somos malucos mesmo, né? Por esse Deus, por esse Cristo maravilhoso. A gente vê as pessoas fazendo maluquice por pessoas que não merecem e gritam o nome, né? Dos seus ídolos aí, sem vergonha, né? Vai Corinthians, né? Agora vai Jesus, ninguém tem coragem de falar. Levar uma pedrada por Jesus ninguém quer, né? Mas pelo Corinthians leva. Percebe que a incoerência que existe no ser humano é muito grande em relação. É só quem ama a Cristo é que pode fazer as coisas não por palavras, mas não por letras mais, mas fazer com todo amor e carinho. E um dia falar assim, né? Quem passar, olha, a vida dos irmãos que passou já é algo que não precisa glória, né? Paulo descarta toda essa questão de olhar para a igreja de Corinto, mas para glorificar Paulo pela atitude da igreja, as atitudes boas da igreja de Corinto. Mas aquilo era para glorificar o Deus excelso, não a pessoa de Paulo. E quando nós pensamos numa igreja forte, nós pensamos justamente nisso.
para falar aqui reside Cristo. Cristo está aqui nessa igreja. Não que tem um pastor chamado a ver, porque esse aqui, só Deus para ter misericórdia, né? Percebem a diferença? Jesus está aqui, Ele comanda a nossa vida, comanda o nosso coração. Quer transformar, dia a dia, o nosso coraçãozinho impuro, imperfeito como nós somos, e olhar para Cristo, sem venda, sem véu no nosso coração, para que a gente possa entender e enxergar aquilo que Ele quer de nós e os mistérios. A revelação de Cristo na nossa vida, no nosso coração. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ficar mais uma vez estudando o Senhor?
Nossa, não. Estão preparados para ser quebrados? Toda hora a gente é quebrado. Pensando no texto, né, dessa música, pensando nessa música, o quanto nós precisamos ser quebrados, purificados, entendeu? Quebrados esse nosso orgulho, essa nossa arrogância de pensar que nós sabemos alguma coisa. O pastor não sabe nada, não sabe nem que dia que ele vai, né? O que vai acontecer daqui a 2 minutos. Nenhum de nós sabe, mas Deus sabe, Ele conhece o nosso interior. Vamos deixar ser quebrado por Ele. Deixa Ele amassar. O barro, na hora que tiver tortinho, ele vai e quebra de novo. Endireita, né? Dá mais uma. É assim que Ele faz. Eu glorifico a Deus, né, pela oportunidade que Ele concede, mais uma vez, né, de nós sermos edificados, de estarmos aqui, né, nesse momento tão especial. E como pastor, né, dessa igreja, tenho uma função maravilhosa nessa noite. Uma eleição que foi feita pelos membros da igreja, investir os oficiais, ordenar também. Eu chamo nesse momento Vanderlei, Luciano, vamos colocar, dá para fazer isso, né, mantendo uma distância. Marielle, Duda e Gabi. Para mim nesse momento, hoje vai ter um momento que vocês vão se voltar para
da igreja. Eu costumo não ler muito, mas eu preciso fazer algumas perguntas que são afirmativas, né? Diante desse momento. Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declaro disposição para atuar responsável fielmente na Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Sim? Sim. Estão dispostos a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? Sim? Sim. O Senhor abençoe cada um de vocês, conceda também a graça de serem fiéis nessas declarações que vocês acabaram de fazer aqui nesse momento. Agora eu peço que a igreja fique em pé e vocês se voltem para a igreja. Eu vou fazer pergunta para a igreja agora. Os membros dessa igreja aceitam tantos eleitos presbíteros e diáconos que foram eleitos para a igreja, escolhidos por vocês mesmos, atuando juntamente com eles? Sim? Sim. Promete apoiá-los, respeitar suas decisões e liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja? Sim? Sim. Que o Senhor os abençoe também, igreja, e juntos concedo que vocês sejam fiéis nas declarações que vocês fizeram nesse momento. Podem assentar, igreja. Peço que vocês se voltem novamente para mim. Eu peço a Gabi que fique no meio. Gabi, esse é um momento muito importante. Eles passaram por isso já, que vão ser investidos hoje como diáconos, né, diaconisa, presbítero e presbítera, e você está sendo ordenada nessa noite, nesse momento, a diaconisa. Não é pouco, não. E na figura dos primeiros diáconos da igreja, mostra um exercício de fé muito grande daqueles servos de Deus. Principalmente na figura, né, mais ilustre, que foi Estevão, que foi um homem cheio do Espírito Santo, e o primeiro mártir da igreja também. Ele deu tudo o que ele tinha, em nome de Cristo Jesus. Que esse momento, Gabi, nem isso realmente fale contigo, e você faça as coisas da melhor forma possível. Incapacidade nós temos, assim como esse pastor também é incapaz. Todos nós somos incapazes, mas Deus é aquele que incapacita os seus para o exercício da sua obra. Eu peço nesse momento que você se ajoelhe. Peço também a presbítera Elisete que venha. Nós vamos, nesse momento, nem vou pedir que a gente se aproxime, mas estendam as suas mãos sobre a irmã. Pode vir, Elisete. Fica lá atrás da sua filha. Filha ainda, né? Vamos orar? Ó Deus querido, nesse momento tão maravilhoso, Senhor, que nós estamos na Tua presença, colocando a vida da Gabriela, Senhor, nas Tuas mãos, ordenando assim como diaconisa, Senhor, da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Serrano, Senhor, diaconisa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Senhor, dá força para ela, Senhor. Dá carinho, dá amor, para que tudo que ela for fazer, ó Deus,
ela faça segundo a tua vontade, Senhor. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Pode ficar em pé. Pode sentar. Nesse momento vocês estão investidos para atuar na obra de Deus. Renovados aí 3 anos, né? Para vocês, 3 anos. E 3 anos também ordenada e investida de acolhida. Deus abençoe a todos. Vamos fazer sempre com esse carinho que Deus merece, né? Merece toda a honra, toda a glória. Nós não estamos fazendo para nós mesmos e nem para pessoas. Nós estamos fazendo para nada mais, nada menos que o Senhor do Universo, que é o cabeça da igreja também. Deus abençoe. Eu gostaria de dar um aperto em cada um, mas nesse momento eu prefiro não, mas fica aqui, sabendo que eu os amo e que nós vamos trabalhar e honrar a Deus juntos. Amém? Deus abençoe, pode sentar. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Hino 231 conta as muitas bênçãos, né? 6 anos de organização aqui da nossa igreja, né? 6 anos de muitas bênçãos. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. E passamos as lutas, as dificuldades, passamos, vencemos, né? Então é um momento de gratidão, darmos sempre graças a Deus por tudo, pelos momentos bons, pelos momentos de dificuldades também, né? Os momentos de crise. Em tudo nós devemos dar graças ao nosso Deus, porque tudo o que acontece é para o nosso bem, seja aquilo que é bom, seja aquilo que às vezes no momento parece que é mal, mas se aquilo que parece que é mal é para o bem, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Em tudo devemos dar graças ao nosso Deus. Vamos cantar então esse hino, contas muitas bênçãos. Eu convido a igreja, vamos nos colocar em pé para cantarmos esse hino. E após o hino, eu convido o irmão Duda, que... o irmão Duda já vai ter que dar uma saidinha, né, irmão? Esqueci, o irmão Duda vai ter que dar uma saidinha. Eu convido o irmão Janceli, que esteja orando ao Senhor. Depois estamos juntos a oração que Jesus nos ensinou.
estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, povo do Jardim Serrano, da EPI do Jardim Serrano, povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Eu vou pedir, vai ser feito o pós-lúdio, vocês aí ficam sentados, que a gente, é aniversário da igreja, a gente não pode estar no salão lá confraternizando, mas vai ser distribuído algo para vocês. Então fiquem sentadinhos, vai chegar até vocês uma lembrancinha. Deus abençoe. Esperar, né? Festa tem que ter bolo, né? Feliz trabalho. Mas não dá para fazer um bolão.